Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender da hora em que você está assistindo essa aula. Meu nome é Eduardo Ferreira, eu sou professor de Processo Civil 2 da Faculdade ProMinas em Montes Claros, Minas Gerais. Estamos aqui hoje, no dia 22 de junho de 2020, às 19 horas e 6 minutos, iniciando a gravação do encontro com meus amigos, meus alunos, do quinto período de Direito da ProMinas, aqui em Montes Claros. Estamos aqui nos encontrando ainda nesta modalidade remota de ensino, uma vez que a pandemia do coronavírus ainda nos impede de encontrar-nos pessoalmente. Porém, já reforço a todos, e sempre ressaltei isso, não nos impossibilitará de seguir no aprofundamento deste conteúdo. Já reforço a todos que estão aqui ao vivo, o que já havia falado, que essa aula está sendo inteiramente gravada. Posteriormente, eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Pincel Atômico, através de um estudo dirigido para os meus alunos da Prominas, e para os meus alunos da Prominas e todos os meus alunos como um todo, vai estar disponibilizado também lá no meu canal do YouTube, para vocês assistirem quantas vezes entenderem necessário. No que diz respeito à nossa jornada de hoje, o que nós vamos abordar? Uma análise prática e rápida acerca da sentença, da coisa julgada e também vou falar um pouco sobre processo nos tribunais. Especialmente para os meus alunos da ProMinas, essa matéria ela vai fazer diferença lá também na nossa prova que teremos no dia 26 de junho. Só para antecipar, isso é direcionado para os alunos da ProMinas, as matérias que vão cair nessa prova estão dentro de julgamento antecipado, teoria geral da prova, produção antecipada de provas, depoimento pessoal, confissão, prova documental, prova testemunhal, prova pericial, AIJ, sentença, coisa julgada. Eu não lembro se eu coloquei, mas também um conteúdo teria o início de processos nos tribunais, mas eu acredito que vai ficar mais até a questão de provas, tá bom? No último encontro, na semana passada, nós já abordamos de forma prática e rápida as questões que envolvem a teoria geral da prova, tratamos de cada uma das provas rapidamente e também falamos sobre a IJ. Só para a gente lembrar, no caminhar processual, eu inicio a jornada com a petição inicial, que vai para o juiz analisar e fazer o despacho inicial, ou vai indeferir a petição inicial, ou vai julgar improcedente liminarmente o pedido, ou vai mandar citar o réu. Fez a citação, lembra daquelas modalidades de citação, citação, fita, pessoal, edital, oficial de justiça, por hora certa, maravilha, citou. Primeiro ato que normalmente tem sentido dentro dos processos civis como um todo, tem sentido não, que primeiramente acontece na caminhada processual, é a audiência de conciliação e mediação. Nós vimos sobre ela e vimos até que, eventualmente, não existindo acordo entre as partes naquela audiência, segue o processo abrindo o prazo de resposta para o réu. O réu vai poder responder, nós vimos que existem as exceções, impedimentos, contestação, reconvenção, pedidos controversos no juizado especial, então o réu vai se manifestar. Finalizada a manifestação do réu, o que que acontece? Eu entro naquela fase que nós chamamos de fase de saneamento e organização do processo. Nessa fase, inclusive, é possível, caso o juiz entenda ser necessário, a realização de uma audiência de saneamento para chegar com as partes e tratar acerca daquilo que está sendo questionado no processo, para analisar quais as provas devem ser produzidas, qual que é a matéria que necessita de uma prova mais aprofundada para se conseguir comprovar a situação, e, eventualmente, caso seja necessário, vai se marcar também uma audiência de instrução e julgamento. Nós vimos que essa audiência é o momento onde se faz produção de provas orais, prova testemunhal, depoimento de parte, esclarecimento dos peritos, e posterior à audiência de instrução, a sentença é a caminhada que deve se tomar dentro do processo. E aí, voltando a falar sobre sentenças, só relembrando, existem as sentenças que são elencadas lá no artigo 485 do CPC. Eu vou colocar só para a gente relembrar aqui o 485, pessoal lá na telinha do Hangout Meet.
que fala das situações em que vai existir a sentença sem resolução de mérito. Lá no nosso CPC, existem 10 incisos que nos informam acerca dessas questões que gerariam a sentença sem resolução de mérito. E é importante falar sobre elas porque elas têm uma quantidade maior. E por isso, normalmente as pessoas têm confundido mais acerca dessas sentenças, de quais seriam aquelas que geram a sentença que é sem resolução de mérito, sem ter finalizado o mérito. E aí, coloquei para vocês aí o artigo 485, os 5 primeiros incisos, e agora eu coloco os 5 outros incisos, colocando então de vez para vocês aí na telinha, para ir lendo o, o que está elencado lá como sentença sem resolução de mérito. Quais seriam elas? Primeiro, indeferimento da petição inicial. Segundo, quando o processo ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Perdão. Quando, terceira situação, não prover os atos e as diligências que lhe incumbiam o autor, ou abandonando dessa formação por mais de 30 dias, quando verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, quando reconhecer a existência da peripção, litispendência e coisa julgada, quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, quando também acolher a existência de convenção de arbitragem, ou quando o próprio juiz arbitral reconhecer sua competência. Oitava situação, quando homologar a desistência da ação. Nona, quando ocorrer a morte de uma das partes e a ação for considerada intransmissível, e também nos demais casos do Código de Processo Civil. Então, aqui o artigo 485, ele traz para a gente, pessoal, a questão que envolve a análise de um caso e que não se chega à resolução do mérito. Eduardo, mas o que é isso? É você buscar a chancela jurisdicional do Estado e não ter um retorno analisando de forma detalhada as questões que te levaram a iniciar aquela ação. Eduardo, por que isso acontece? Normalmente, por existir algum vício que impossibilita que se analise o mérito. Em sua grande maioria, qual que é a peculiaridade que envolve uma sentença sem resolução de mérito? Ela possibilita ao autor ajuizar novamente a ação. Tranquilo? Só um detalhe. Eu falei que como regra, né, pessoal? Por quê? Existem situações que eu não vou conseguir ajuizar novamente a ação. Por exemplo, inciso 15, preempção, dependência, coisa julgada. Ali realmente não há possibilidade de você ajuizar novamente a ação depois de ter tido aquela sentença sem resolução de mérito no seu processo. Mas em sua grande maioria de situações aqui, eu tenho a possibilidade de buscar novamente a chancela jurisdicional do Estado acerca daquele assunto. Amigos, isso é o que está no 485. No 487, eu coloquei na tela para vocês, lá o 487, ele tem uma peculiaridade, tem uma quantidade menor. Lá são só 3 incisos, sendo que o terceiro inciso possui 3 alíneas. Já coloquei para vocês o 487, inciso primeiro, inciso segundo, e agora eu coloco o inciso terceiro com suas 3 alíneas aí, na telinha do Hangout Smith. E o que seria, o que está elencado lá para a gente no nosso artigo 485? As situações em que o juiz vai julgar, vai dar a sentença com resolução de mérito. Meus amigos, em regra aqui, quando se tem uma sentença com resolução de mérito, qual a peculiaridade? Não poderei ajuizar novamente uma situação que já foi tratada aqui e resolvido o mérito. Isso, inclusive, caso você ajuizar novamente, vai ser indeferida a ação, por quê? Porque já tem coisa julgada quando transitado, e aqui normalmente se trata do assunto, não mais se pode questionar. Salvo se tiver naqueles casos de ação rescisória. Maravilha, Eduardo, que lindo. Mas aqui a regra geral é pela não possibilidade de iniciar novas ações por conta da sentença que já resolveu o mérito. E neste caso,
As três situações que estão aí na telinha para vocês, no inciso 487, são, primeiro, quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Porque vocês lembram que a reconvenção, é o que eu falei com vocês, é o contra-ataque do réu, tem caráter de ação. Por mais que hoje possa se fazer o que a doutrina tem aceito, a própria jurisprudência tem aceito, até por conta das inovações que surgiram no Código de Processo Civil de 2015, por mais que eu possa fazer a reconvenção dentro da peça de contestação, caso queira, ela ainda mantém um caráter, uma natureza jurídica de ação. É tanto que a reconvenção, uma eventual vitória ou derrota dentro dela, ocasiona, inclusive, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. Então, no que diz respeito aqui à reconvenção, também, quando o juiz analisa aquela reconvenção, se tem uma resolução de mérito. Segunda situação que resolve com resolução de mérito, quando o juiz decidir, seja de ofício ou a requerimento de alguma das partes, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição. Nestas duas situações, o juiz vai estar resolvendo o mérito, por quê? Porque não mais poderá se discutir aquele assunto, uma vez que, operando-se os efeitos da decadência ou da prescrição, não mais poderei buscar a chancela jurisdicional do Estado para satisfazer aquele meu direito. A decadência, alguns falam que nem o direito você teve, porque não conseguiu através do tempo, você deixou perder, e a prescrição você perdeu a pretensão de exigibilidade do seu direito, tá bom? E a terceira situação, que tem 3 alíneas, é o que está elencado lá no CPC no 487, a possibilidade do juiz homologar, ou o reconhecimento de pedido, o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção. Uma parte pode fazer um pedido, a outra vem e simplesmente fala assim, eu concordo, tá certo, e homologar aquela manifestação. Poderá também o juiz homologar a transação. O que é transação? Um acordo que venha a existir entre as partes, o acordo que as pessoas, que a doutrina fala, até que faz assim, que no que diz respeito a processo, a gente está tratando diretamente de um negócio jurídico processual, né, pessoal? Porque quando você faz um acordo dentro de um processo e é homologado, aquele acordo ele passa a ter realmente uma eficácia, numa eventualidade, caso não venha a ser cumprido, existirá mecanismos para que se busque o ressarcimento, busque o cumprimento forçado daquela obrigação ali pactuada e homologada pelo juiz do processo. E também é uma sentença com resolução de mérito quando o juiz homologa a renúncia à pretensão formulada na ação ou reconvenção. O que é a renúncia, pessoal? A renúncia é uma das partes deixar de buscar aquele direito. Renunciar era abrir mão. Não mais quero, não mais irei questionar, não mais irei correr atrás daquele meu direito ali que foi inicialmente questionado. No que diz respeito a essas sentenças de resolução de mérito 485 e com resolução de mérito 485, era isso que eu queria falar com vocês. Vamos começar a falar dos elementos da sentença que eu coloco aí para vocês, que são elementos da sentença, lembra de três elementos, o relatório, os fundamentos e o dispositivo. O relatório, que é aquele que nos informa a questão que envolve todo o resumo processual do que aconteceu ao longo do processo, quem ajuizou a ação, por que ajuizou, de que forma que foi, e assim por diante. Os fundamentos, que vem se falar da questão que envolve a decisão do juiz, o que fundamentou, o que gerou a análise do juiz acerca daquela situação, e o dispositivo, que é os finalmente da sentença, a decisão. Então, no dispositivo, aparece para a gente o que verdadeiramente, depois de ter resumido o que aconteceu, de ter se baseado na doutrina, na jurisprudência, nas provas que estavam no processo, o que realmente o juiz concluiu daquele processo. Então, é o relatório, os fundamentos e o dispositivo. Porém, pelo amor de Deus, não esqueçam, existe uma pegadinha que cai muito em concursos públicos, e eu, como professor que por muito tempo ministrei aulas em cursinhos preparatórios para concurso, eu tenho meu próprio curso também, onde eu sou focado nessa questão
de Concursos Públicos, Juizado Especial, lei, só para não esquecer aqui, lei, deixa eu colocar, lei 9.099/95, no artigo 38. Lembra dele? Na sentença do Juizado Especial Cível, não é obrigatório fazer o relatório. Lá no Juizado Especial Cível é dispensado o relatório. Lá somente é aceito, só é obrigatório o fundamento, como qualquer decisão, e o dispositivo. Então, no Juizado Especial Cível, existe a possibilidade de se ter a sentença sem estar presente o relatório como um elemento fundamental. No que diz respeito a essa sentença, pessoal, a sentença que é feita pelo juiz, o juiz tem uma grande obrigação. E a obrigação, verdadeiramente, é analisar aquele caso e a sua decisão. Lógico que ele tem, igual nós vimos na questão de teoria geral da prova, nós vimos que o juiz, a prova se destina a ele que vai analisar quais as provas que irão auxiliar ao convencimento dele. Isso nós vimos, que maravilha, que lindo. Só que tem uma outra grande obrigação do juiz: julgar de forma fundamentada. A decisão motivada é um direito garantido na Constituição. O Eduardo, é um direito? Sim, porque quando eu busco o Poder Judiciário, eu tenho o direito de ter uma resposta do Poder Judiciário, mas de forma motivada, fundamentada. Uma vez que, desta maneira, eu evito eventuais atos de abuso, arbitrariedade. Uma vez que, caso você não concorde com aquela decisão, com os fundamentos daquela decisão que foi emanada pelo juiz, você tem mecanismos para conseguir buscar uma reforma daquela decisão perante os tribunais. E aí, o parágrafo 1º, e aqui voltando só para a gente não se perder lá no CPC, voltando para a gente lá no CPC, meus amigos, porque a gente estava lá na Lei 9.099, voltamos aqui para o artigo, deixa eu colocar aqui para vocês, 489, coloquei aí o parágrafo 1º, vou colocar aqui de novo só para não confundir. Artigo 489, parágrafo 1º, que fala assim: não se considerará fundamentada qualquer decisão, seja interlocutória, sentença ou acordo, se limitar, um instante, só recebi, se limitar a indicar, por exemplo, reprodução ou somente parafrasear ato normativo, falar de súmula, mas não justificar a situação, invocar precedentes que já são determinados por acordos, mas não justificar. Então, basicamente, está deixando claro que aqui, no que diz respeito à decisão judicial, meus amigos, nós devemos analisá-la entendendo que existe a questão que envolve uma fundamentação e ela não basta eu simplesmente colocar artigo tal, artigo tal, artigo tal. Não, é artigo tal por quê? Você está se baseando no artigo 20 da lei tal. Por qual motivo? Por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Você falou da prova pericial. Mas por que a prova pericial te ajudou? É por causa disso. Então, não basta só falar, foi aquilo, isso e aquilo. Eu tenho como obrigação do juiz a necessidade de justificar o que está sendo decidido, se pautando, por óbvio, na lei, no texto legal, na jurisprudência dos tribunais, na doutrina e, em especial, naqueles fatos, naquelas provas que ali foram elencados dentro da caminhada do processo que gerou aquela sentença. Tá bom? Perfeito, então. No que diz respeito à decisão do juiz, o artigo 490 fala para a gente de uma questão muito interessante. Fala para a gente que o juiz vai resolver o mérito, acolhendo ou rejeitando todo o empate os pedidos formulados pelas partes. No que diz respeito a isso, é só deixar claro, quando o juiz analisa o mérito da ação, ele vai verificar o pedido e, com base nisso, vai fazer uma análise acerca daquela situação que ali está sendo questionada pelo Poder Judiciário. Só que, neste momento, eu quero lembrar para vocês de uma peculiaridade que nós já abordamos em outros momentos oportunos, quando estávamos tratando deste conteúdo, mas só para não esquecer, as sentenças
citra, ultra e extra petita. Coloquei o nome só para vocês lembrarem, porque nós já falamos isso em aula, já reforçamos isso em aula, já falamos a conceituação. Mas só para a gente lembrar. O que seriam essas sentenças? Sentenças que possuem um vício, um erro, verdadeiramente se falando, e que esse erro vai acarretar a nulidade do ato decisório. Vamos iniciar só para relembrar da sentença citra petita. Que sentença é essa? É aquela que não examina em toda a sua amplitude o pedido formulado na petição inicial ou na própria defesa do autor. E a doutrina, por exemplo, coloca exemplos para a gente. Vamos imaginar que eu pedi uma indenização material e pedi, porque o dano material ele se divide em dano emergente e lucro cessante. Dano emergente, o que efetivamente eu perdi, e lucro cessante, o que eu perdi de receber. E vamos imaginar que no caso concreto eu solicitei ao Poder Judiciário que viesse me garantir, me resguardar o meu direito àquela eventual indenização material que é elencada pelo dano emergente e pelo lucro cessante. O juiz vem na decisão e somente analisa o lucro cessante, não fala sobre o dano emergente, não fala nada. Meus amigos, nesta situação, o juiz está deixando de analisar algo que eu o solicitei que verificasse. Neste caso, a doutrina entende que ali está elencado uma sentença citra petita, ou seja, o juiz, ele julgou o pedido, mas não analisou todos os pedidos que ali foram elencados, que foram requeridos na decisão. Por sua vez, ainda a citra petita, só para a gente lembrar, existe a sentença que nós também, que gera também, por óbvio, a nulidade, que é a sentença ultra petita. E o que a sentença ultra petita fala? Ela fala para a gente que o juiz, ele vai dar um julgamento, vai sentenciar aquele processo, porém, ele, na sentença ultra petita, ele julga mais do que o que pediu. Eduardo, como assim? Vamos imaginar que eu só pedi no processo dano material. E o juiz vai e condena, no caso concreto, condenando e aplicando a questão do dano material e moral. Aí você falou, meu Deus do céu, como assim? O autor nem pediu dano moral, ele condenou em dano material e dano moral? Não, ele julgou mais do que se pediu. Essa sentença é chamada sentença ultra petita. Tranquilo? Por fim, ainda nessas questões de diferenciação de sentenças que têm um vício que vai ocasionar a nulidade daquela decisão, temos a sentença extra petita. E o que seria essa sentença extra petita? É aquela que o juiz, ao decidir aquele caso concreto, ele vai analisar e deferir algo que é totalmente estranho ao pedido. E também não tem fundamentos para aquela decisão. Nesta situação, nós temos uma sentença extra petita. Exemplo, imaginem que eu estou ali discutindo na ação uma indenização material por conta de um acidente de veículo, e o juiz concede o dano material, ou mesmo nem analisa o dano material e fala o quê? Determino o pagamento de uma pensão alimentícia. Oh, meu Deus do céu, o juiz está doido. O que tem a ver? Não tem nenhuma conexão com o que foi solicitado. E por que eu ressaltei esses três vícios que podem surgir em uma sentença depois do artigo 490? Para não esquecermos, o Poder Judiciário, eu costumo brincar que os juízes, como todos, são escravos da lei, no sentido de, por mais que exista hoje uma corrente que fala sobre o ativismo judicial, existe um outro que fala sobre o garantismo, existe essa discussão dentro da doutrina. E, no que diz respeito à atuação do Poder Judiciário, eu sempre tenho uma cautela muito grande. Por quê? Eu sempre, na época da faculdade, falava, não, o Poder Judiciário, ele tem uma atuação, ele tem conhecimento, só que se nós formos fazer uma análise simplória, nós temos um poder que cria leis.
esse poder, teoricamente, é representação do povo. Teoricamente, porque nós sabemos que na prática, nem sempre eles estão representando, assim, aquela representação, mas está representando, né? A gente sabe que na prática é um pouquinho mais bagunçado. Mas na teoria, e é o que hoje ainda utilizamos, o legislativo é aquele que nos representa, representa o povo. E eles, teoricamente, possuem uma legitimidade. Legitimidade porque eles foram eleitos. O Poder Judiciário não é eleito, então nós temos que ter muito cuidado também, porque se existem leis, o Poder Judiciário vai estar lá para analisar se ela, por exemplo, o STF está lá, existe um controle concentrado para se questionar, por exemplo, inconstitucionalidade de lei, ADI, ADC, ADPF, ADO. Existem remédios constitucionais que você pode utilizar se entender que está sofrendo algum tipo de violação por conta de práticas realizadas pela administração pública. Aí eu posso exemplificar habeas datas, habeas corpus, mandado de junção, mandado de segurança, ação popular, no caso de lesão ao erário. Então, o Poder Judiciário, a gente tem que ter uma cautela, e eu costumo falar que é escravo da lei no sentido de o juiz não faz o que ele quer, ele faz o que a lei determina. E uma coisa que está sendo determinada aqui, no próprio artigo 490, e até pela análise que a própria doutrina também nos faz, é que o juiz tem uma limitação muito forte. Essa limitação é o quê? É a limitação imposta pelo pedido. O pedido do autor na petição inicial e os pedidos do réu na reconvenção, eles limitam a atuação do Poder Judiciário. O pedido vai limitar até onde o juiz vai poder decidir, até onde ele vai poder se manifestar. Então, eventualmente, se ele não seguir o que está determinado lá, por óbvio que eu vou ter um vício naquela sentença, seja uma sentença citra, uma sentença ultra, ou mesmo uma sentença extra petita. Tranquilo? Pergunta. Tava lembrando disso, pessoal? E falei aí que eu quero saber, quem está ao vivo, dá o joinha aí que eu quero saber, para ver se vocês estavam lembrando. Lembrava dessa questão de ultra, extra, citra, essas questões de sentença de resolução, sem resolução. Show de bola, então. Todo mundo falando que sim aqui. Perfeito, então. Vamos seguir na nossa jornada aqui para fazer essa análise prática e vamos continuar na caminhada. Fred falou que mais ou menos. Amigo, ficou com alguma dúvida? Pode falar que eu reforço aqui. Se não, também tem se fica com uma dúvida, você fala sempre, se você tem disponibilidade, que a gente para aqui e bate um papo, tá bom? Enquanto, mais ou menos, não, tá? Ah, entendi. Maravilha, então. Dá uma lida no texto da lei, o conceito que eu dou para todos os alunos da ProMinas, para todos os alunos como um todo. Até porque se a gente for analisar concurso público, pessoal, uma média de 86% das questões que caem no concurso público do Brasil inteiro, independente da área, é texto da lei. Então, eu falo para os alunos terem muita atenção. Ah, vou ler a doutrina. Lógico que é importante. Ah, eu vou estudar jurisprudência. Lógico que é importante. Mas também tenham cuidado, se policiem a ter contato, a ler com habitualidade a letra da lei. Isso é de extrema importância. Tá bom? Vamos seguir, então, ainda nessa nossa jornada, tratando sobre essa análise prática sobre sentença, coisa julgada e também sobre o processo nos tribunais, vamos falar de uma situação interessante. Eduardo, quando você falou da situação das decisões, existe essa limitação mesmo da atuação do Poder Judiciário? Sim, o juiz é limitado. Olha o que está aí no artigo 492, que está na tela dos senhores. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É o que nós falamos agora, sentença citra, ultra e extra petita são proibidas aqui no nosso ordenamento jurídico. Tranquilo? Show de bola, então. No que diz respeito à sentença, essa caminhada aqui, né, pessoal, acerca dessa situação, eu quero falar com vocês de uma outra importante situação, que é o que está lá no artigo 496 do CPC, a remessa necessária. O que é isso? Determina o artigo 496 do CPC e está sujeito a um duplo grau de jurisdição obrigatório
não produzindo efeito aquela decisão, senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença aqui, e aí tem dois incisos que eu acabo de colocar para vocês aí no Hangout Meets, a sentença aqui é proferida contra a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ou aquelas que julgam procedentes no todo ou em parte os embargos à execução fiscal. Meus amigos, tem um parâmetro para se analisar? Sim ou não? Sim, existe um parâmetro para saber qual a sentença que é contra a União, Estado, Federal, Município, ou qual embargo à execução fiscal que vai ter esse duplo grau jurisdicional. E esse parâmetro, meus amigos, está onde, pelo amor de Deus? Lá no parágrafo 3º da lei, do artigo 496. O parágrafo 3º, que eu acabei de colocar para vocês aí na telinha, traz o parâmetro, falando assim: não se aplica o dispositivo neste artigo 936, o 496, perdão, falei 936, cabeça ruim, é 496, quando a sentença tiver um valor certo e líquido inferior à primeira situação, 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Segunda situação, 500 salários mínimos para os estados, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos estados. Terceira situação, a sentença com valor certo e líquido inferior a 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. No que diz respeito a essa situação, deixa-se claro aqui essa não ser necessária a remessa necessária, analisando o valor. E o parágrafo 4º fala de outra situação. É quando, por exemplo, estiver a decisão que foi dada pelo juiz baseada em súmula de Tribunal Superior, em acórdão proferido pelo STF ou pelo STJ em julgamento de recursos repetitivos, em entendimentos que são firmados em incidente de demandas repetitivas ou de assunção de competência, e também nos entendimentos que são coincidentes por orientações vinculantes firmadas no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidado em sua manifestação, parecer ou mesmo uma súmula administrativa. Nesta situação, devemos deixar claro que, no que diz respeito à sentença também, não haverá remessa necessária. Remessa necessária sempre estará envolvendo a administração pública. E por que isso? A doutrina até fala de um princípio que chama indubio pro società. Na dúvida, vamos ficar pela sociedade. Isso vai lá no direito penal também. E aqui na área civil é mais ou menos assim. Quem vai efetivamente pagar o valor que foi condenado? A administração. Concorda comigo? Se é a administração, quem é que vai pagar de verdade? Quem vai pagar é o cofre público. Cofre público que é bancado por quem? Pela carga tributária que nós brasileiros pagamos. Os cidadãos pagam os tributos e aí essas condenações são pagas por nós. Eventualmente, se o Estado é condenado, vocês entendem que ao me pagar um valor, por mais que seja correto, pautado na lei, o Estado falhou, tem que pagar, vai estar retirando dos cofres públicos. Então, por isso, como uma forma de cautela a mais, se colocou essa remessa necessária aqui, no artigo 496 do nosso Código de Processo Civil de 2015. Tranquilo? Show de bola. Ainda falando sobre sentença, meus amigos, no que diz respeito ao julgamento de umas ações que são bem específicas, eu quero que vocês tenham um pouco de cautela. Que ações específicas são essas? As ações, coloquei só o nome para vocês não esquecerem. O julgamento das ações relativas à prestação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, tá bom? Até recentemente estava conversando com meus alunos no sexto período aqui da Prominas, a gente fala muito lá sobre execução, entre elas a gente trata aqui da execução e do cumprimento de sentença, desse tipo de sentença aqui bem específico. Lá no artigo 497 do Código de Processo Civil,
fala para a gente que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará as providências que assegurem a obtenção de tutela por resultado prático equivalente. Nessas situações aqui, o juiz já vai determinar como que eu vou fazer para que se efetive posteriormente aquela obrigação de fazer ou não fazer. No que diz respeito à entrega de coisa, o artigo 498, que também está aí na tela para vocês, fala para a gente que na ação que tem esse objeto, entregar coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, vai fixar um prazo para o cumprimento da obrigação. E aí o juiz vai determinar em quantos dias, em quanto tempo vai ter que se cumprir aquela obrigação. No que diz respeito a essa entrega de coisa, nós temos que lembrar que existe as obrigações de coisa certa, de entrega de coisa certa e de coisa incerta. E por isso, o parágrafo único, que também está aí na tela de vocês, fala para a gente que quando se trata de uma coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o autor deve individualizar na petição inicial, quando couber a sua escolha, e o réu deve entregar individualizada no prazo fixado pelo juiz. Se a escolha for do réu, nós vamos ver que isso lá no sexto período com vocês da Prominas, mas para quem já tem um contato com a execução, no momento de se ter uma execução para entrega de coisa incerta, o juiz, na citação, quando o direito de fazer a escolha pela qualidade daquela coisa for do réu, do executado, ele vai ser citado e no prazo ele vai poder individualizar da forma que lhe é interessante. Eventualmente, meus amigos, se a coisa se perder, se deteriorar, se a obrigação de fazer ou não fazer não puder ser cumprida, o próprio artigo 499 deixa claro para a gente que existirá a possibilidade de se converter essas decisões aqui em perdas e danos, tá bom? Perdas e danos para se conseguir chegar a um valor por conta daquela obrigação que lhe é devida e que não veio a ser cumprida. Tranquilo? Show de bola, então. No que diz respeito a essas questões que envolvem a sentença, quero saber de quem está aqui ao vivo, se nós estamos juntos, pessoal. Vocês estão conseguindo entender, se estamos caminhando de forma conjunta. Me dá o joinha aqui, o ok, Deus é mais, sangue de Jesus tem poder, pode colocar galão da massa, o galo vendeu um tanto de camisa, vocês viram, sangue de Jesus tem poder, o galo é massa mesmo. Pode colocar os outros times também, a gente aceita que a gente é a favor da diversidade, de várias pessoas torcerem para time diferente. Mas é claro que se a gente for analisar, o Atlético ele é mais show de bola mesmo. Brincadeiras à parte, pessoal, no que diz respeito à situação que envolve a sentença, esses pontos eram os que eu queria abordar com vocês hoje. Em relação à situação que envolve a coisa julgada, aí eu quero falar de uma forma detalhada agora, também tratando dessas questões de forma prática para vocês se recordarem. No que diz respeito à coisa julgada, lá no artigo 502, coloquei aí na tela para vocês, pessoal, já determina que é denominada a coisa julgada material autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. Então, o que é coisa julgada? A coisa julgada é uma decisão que já foi proferida pelo Poder Judiciário, seja por um juiz em primeira instância, ou pelos tribunais de segunda, terceira ou mesmo quarta instância, e que não mais tenha a possibilidade de vir a ser questionada através de recursos no nosso ordenamento jurídico. Nesta situação, eu tenho ali elencada a coisa julgada, o que vai, sim, dar uma segurança, nós vamos ver por quê. No que diz respeito a essa decisão, nós já falamos, não cabe recurso. Só que tem um detalhe importante que está lá no artigo 503, que está aí também na tela para vocês do Hangout Mix. A decisão que julga totalmente ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. O que quer dizer isso, pelo amor de Deus? E eu tenho uma decisão judicial
quando ela vem a analisar aquele meu caso, transitou em julgado e ele formou uma coisa julgada, é lei entre as partes. Tem que cumprir, não tem o que questionar. Salvo se enquadrar naquelas questões de ação rescisória. Tudo bem, mas isso é uma exceção. Aqui não. Aqui nós estamos falando da regra geral. Uma vez transitada em julgado, não mais questiona aquela decisão. É o que nós falamos que no ordenamento jurídico existem algumas questões que se assegura para dar segurança jurídica. A coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Porque se a gente não resguardasse isso, isso é previsto até na própria Constituição como garantia de todos aqui no nosso país. Se não garantíssemos o direito adquirido, se não garantíssemos a coisa julgada, se não garantíssemos o ato jurídico perfeito, a sensação de insegurança jurídica ia nos afligir constantemente. Por quê, pessoal? Porque ao longo da caminhada histórica, nós sabemos que as leis vão mudando, isso é comum, isso é normal. Até os entendimentos do Poder Judiciário vão mudando, a doutrina até chama de mutação constitucional, mudando a interpretação de textos da lei, maravilha, que lindo. Só que, e o contrato que eu assinei? Eu vi um caso até interessante falando nisso, pessoal, que vai gerar um conflito grande entre a Globo, que é a detentora dos direitos do futebol no Brasil, até 2024, e a medida provisória que recentemente foi feita pelo presidente, que envolve a questão dos direitos de transmissão serem direcionadas para somente para o mandante, não tem na necessidade de ter obrigação da outra equipe. Só que eu vi uma questão muito interessante que vai gerar um embate, eu vi alguns doutrinadores falando, por quê? Houve um ato jurídico perfeito, como é que eu vou fazer uma medida provisória? Maravilha, vai valer só para 2024 para frente, e aí já está querendo passar, não está. Isso vai gerar uma dor de cabeça, por quê? Porque por mais que a gente ache que tem que mudar questões, que tem que mudar leis, lógico, é interessante conversar, tratar sobre isso, existem situações que são protegidas. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido, e aqui o que nós estamos falando, a coisa julgada. Porém, o próprio Código de Processo Civil fala para a gente um detalhe muito importante, pessoal. Que detalhe é esse? É acerca das situações que não ocasionam coisa julgada. Tranquilo? No que diz respeito a essas situações, estão elencadas lá para a gente no artigo 504 do CPC, que já está aí na tela sua do Hangouts Meet, no nosso chat, tá bom? E fala assim para a gente, não fazem coisa julgada, primeira situação, os motivos que ainda importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Aquela questão que trata de um motivo que ainda vai alterar a parte dispositiva, que é a parte da decisão da sentença. E também a verdade dos fatos estabelecida com fundamento da sentença. Um detalhe muito importante. No que diz respeito à situação que envolve o Poder Judiciário, pode ser que venham novas ações aqui questionar, ou buscar novamente, melhor dizendo, uma resposta do Poder Judiciário. E pensando nisso, o próprio CPC, é um código muito interessante, determina para a gente no artigo 505 que, no que diz respeito aqui ao nosso Código de Processo Civil, nenhum juiz decidirá novamente sobre questões que já foram decididas relativas à mesma lide, salvo, e aí vem a exceção. Primeira grande exceção, se tratando de relação jurídica de trato continuado, quando sobrevier modificação do estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir revisão do que foi estatuído em sentença. Ó, o maior exemplo que eu dei já para o senhor sobre isso, pessoal. Um exemplo claro que a gente vê no dia a dia. Me fala um exemplo em que eu posso, mesmo depois de ter tido uma sentença, buscar o Poder Judiciário para questionar que seja revisto algum ponto. Me fale aí quem está ao vivo. Eu quero ver se vocês chutem qualquer para a gente ver se vocês lembram de algum. Eduardo, eu tive uma sentença
E aí eu vou juizar assim, um processo com as mesmas partes, tratando do mesmo assunto, e aí eu vou poder rever? Perfeito, a Fernanda trouxe aqui para a gente um exemplo claro, fácil de memorizar. Pensão alimentícia. Pessoal, pensão alimentícia, o Leonardo também falando aqui, meus amigos. Revisional de alimentos. Condenou uma vez a sentença condenou lá Eduardo a pagar 10 salários mínimos de pensão. Pode ser que hoje eu teria a condição. Daqui 2, 3 anos, imagina eu tenho aquela empresa gigantesca, a empresa acabou, e aí eu não tenho mais dinheiro. Aí eu vou pedir para se analisar novamente. Isso é possível, mas já tem uma decisão possível. É uma exceção, e que está aí no artigo 505, inciso primeiro, se enquadraria nela. E na situação também, outra exceção em que o juiz vai poder analisar uma situação que envolve a mesma lei, quando tiver previsto em lei. Simples assim, tá bom? No que diz respeito aos efeitos de uma sentença de uma coisa julgada, o artigo 506 fala aí para a gente, 506 do CPC, que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Então, a sentença ela tem um efeito inter partes, em regra geral. Eduardo, mas existem decisões que têm efeito erga omnes? Claro, mas aí são questões mais claras. Por exemplo, decisão de ADI, em regra geral, que tem modulação dos efeitos, em respeito ao artigo 27 da Lei 9.868 de 99, a lei, a DC, a DPF, que são decisões que realmente têm esse efeito vinculante, efeito erga omnes, é um efeito para todos. A regra geral é que a coisa julgada aqui da decisão, o efeito é inter partes, é para aquelas partes que ali estão analisando aquela situação, tá bom? No que diz respeito a que a coisa julgada, também deixa claro o artigo 507, que é vedado a qualquer uma das partes vir aqui discutir no processo questões que já foram decididas a cujo respeito se operou a preclusão. E no que diz respeito a isso, meus amigos, é só para deixar claro, cuidado, em uma caminhada processual, eu costumo sempre exemplificar para vocês o processo como um dominó que é colocado um atrás do outro. Todos têm que ser muito bem colocados. Por quê? Se um estiver fragilizado e cair, ele derruba tudo. E outro exemplo que eu gosto sempre de falar para vocês entenderem de forma visual o processo. O processo é como se você estivesse numa caminhada cheia de portas. E a cada porta que você passa essa porta aqui, passei. Essa fecha, fica essa daqui, abre essa. Passei, essa fecha, e aí vai assim por diante. Toda porta que eu passo, todo momento, toda fase que eu vou caminhando no processo, em regra geral, eu não volto para tratar sobre ela. Então, quando se operou a preclusão, não mais irei analisar, não mais irei voltar naquele momento dentro do processo para vir ali, eventualmente, discutir aquele assunto. Tranquilo? Show de bola. Ainda que em relação à coisa julgada, só para a gente relembrar o que coloquei aí na tela para vocês, o artigo 508, que fala para a gente que, transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor, tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. Eduardo, mas o que, que quer dizer isso? Pelo poder de Jesus Cristo, me fala aí, por favor. É simples, meus amigos. Aqui fala para a gente o quê? E no que diz respeito à questão que envolve o caminhar de um processo, eu tenho verdadeiramente todos os mecanismos para, caso não concorde com uma decisão que eventualmente venha se ser proferida pelo Poder Judiciário, eu tenho mecanismos para questioná-lo. Se eu não utilizar dos mecanismos em tempo hábil, ou caso venha utilizar, o tribunal analise a minha situação, e mesmo assim informe que não está de acordo com o que é previsto e assim não acolha as minhas alegações, transitou em julgado, acabou, não mais se discute sobre aquele assunto. Tranquilo? Perfeito, então. Só para a gente saber, para ir para a última etapa do nosso encontro, esse bate-papo rápido, prático, objetivo. Estamos juntos? Sim ou não? Passamos a sentença, passamos a coisa julgada.
essa análise prática que a gente está fazendo. Quero passar só em alguns pontos antes de liberar vocês hoje sobre processos nos tribunais. Mas eu quero saber, está ficando claro para vocês, meus amigos? Me deem esse feedback, é muito importante, ajuda bastante aqui na nossa jornada. No que diz respeito, tendo dúvidas, vocês têm total liberdade, viu, meus amigos? Seja por áudio ou mesmo aqui por texto para me mandar. Tendo dúvidas, é só falar. Maravilha, todo mundo falando aqui, ok, ótimo, show de bola, então. Vamos seguir para a última análise prática e rápida, não vamos nos delongar muito acerca dessa análise. E aí eu já libero vocês, porque eu quero falar sobre a questão que envolve o processo nos tribunais, a ordem dos processos nos tribunais. Primeiro detalhe, a partir de onde isso está elencado no Código de Processo Civil? A gente dá um pulo lá para o artigo 929 e seguintes. E o artigo 929 fala que os autos serão registrados no protocolo do tribunal no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-lo com imediata distribuição. O que quer dizer isso? Vai chegar no tribunal, vai ser registrado que chegou aquele processo e vai buscar a distribuição. A distribuição de um processo no tribunal, em respeito ao que está no caput do artigo 930, vai ser feito em respeito, de acordo com o regimento interno do tribunal, observando a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Essa é a regra geral, tá bom? No que diz respeito a um processo que chega a primeira vez no recurso naquele tribunal, fazer esse sorteio para saber qual a Câmara, qual a turma, qual o relator verdadeiramente daquele recurso. Sendo importante falar, o que a gente já falou, em momento oportuno, quando abordávamos essa questão, sobre a questão da prevenção do relator. Como assim? Uma vez quando se é distribuído o primeiro recurso protocolado no tribunal, ele vai tornar prevento o relator para eventuais recursos que são subsequentes, interpostos depois dentro daquele processo ou em algum processo que seja conexo. No que diz respeito a isso, é algo interessante se falar, uma vez que depois que se distribui o primeiro recurso para o tribunal, ele cai em um relator e aquele relator ele é prevento para analisar aqueles casos que vão surgindo dentro daquele tribunal a que se discute recurso. Maravilha, então. Ainda em relação a esta questão que envolve a situação da caminhada de processos dos tribunais, para ressaltarmos o artigo 931, está aí na tela de vocês, só falando que, distribuído o processo, ele deve imediatamente concluso por relator, que em 30 dias vai elaborar o seu voto e devolver o processo com o seu relatório para a secretaria. Meus amigos, o relator, dentro de uma caminhada de um processo, ele tem várias obrigações que estão lá elencadas no artigo 932. Por exemplo, ele que vai dirigir a questão de provas quando se tratar de um processo originário, ele que vai analisar pedido de tutela provisória dentro do recurso, nas questões que envolvem competência originária do tribunal. É competência do relator analisar e conhecer um recurso quando ele é inadmissível, prejudicado, ou que não tem impugnado especificamente os fundamentos de uma decisão. É competência do relator negar provimento a recurso quando ele estiver contrário à súmula dos tribunais, acórdãos dos tribunais. É também competência do relator, por exemplo, possibilitar a questão que envolve a apresentação de compra-razões. É ele que determina a intimação do Ministério Público nos processos em que o MP vai estar atuando perante o tribunal, que está ali elencado aquele recurso. Ele que vai decidir sobre desconsideração de personalidade jurídica em casos de processos de competência originária dos tribunais, e também é ele que vai exercer todas as atribuições que o próprio regimento interno daquele tribunal determinar que venha a ser uma obrigação a se cumprir dentro da caminhada do processo. Tranquilo? Show de bola. Chega lá na nossa caminhada que envolve a análise aqui, o processo no tribunal, só para deixar claro que existe a possibilidade, em respeito ao que está lá no artigo
900 e 900 e engasguei um pouquinho. 937 da possibilidade do relator dar a palavra, seja para a questão de alguma parte que ali está sendo representada por seus advogados, ou mesmo pelo Ministério Público. É possível, em alguns processos que estão elencados no artigo 937, a realização de sustentação oral dentro do tribunal. No que diz respeito à caminhada aqui do processo dentro do tribunal, lógico que a gente já viu esse conteúdo, nós estamos aqui somente analisando de uma forma prática e mais rápida acerca de alguns pontos que aqui são narrados. Eu quero ressaltar um que é muito importante. O artigo 943 lá do CPC, que nos informa que os votos, os acórdãos e os demais atos processuais podem vir a ser registrados em documento eletrônico inviolável, assinado eletronicamente na forma da lei, devendo ser impressos para juntado nos autos do processo quando este não for eletrônico. E no que diz respeito a isso, eu quero colocar também, lá do próprio artigo 943, o parágrafo 1º e 2º, que fala que todo acordo vai conter uma emenda e o acordo e sua emenda vão ser publicados no Diário Oficial no prazo de 10 dias. O que é acórdão? Só para a gente entender. Dentro dos tribunais, eu tenho duas grandes decisões, duas formas de se decidir. Uma delas chama-se decisão monocrática. E a decisão monocrática, ela é realizada, ela é proferida pelo relator daquele processo. Por exemplo, ele nota que não tem possibilidade daquele processo prosseguir. Neste caso, por exemplo, ele iria, faltou, por exemplo, preparo, não pagou as custas recursais, não pagou para recorrer, e era uma situação em que não tinha justiça gratuita. O recurso a deserto vai ser, desde já, rejeitado, não vai ser nem recebido pelo tribunal. Existe, nesse caso, uma decisão monocrática. Perfeito. Só que quando o tribunal analisa aquela questão recursal que ali foi levada, e no órgão colegiado, seja uma turma, uma câmara, ou mesmo o próprio pleno, a depender da situação daquele tribunal, eu tenho ali, efetivamente, uma análise do caso, e a decisão que é proferida por esse órgão colegiado, ela não é chamada sentença. A decisão dos órgãos colegiados, a decisão dos tribunais serão, quando só do relator, decisão monocrática, quando analisada pelo tribunal. A nomenclatura técnica correta é acórdão. E esse acórdão ele vai trazer ementa, que é o resumo do que foi decidido, do que foi analisado e da resposta. E no acórdão vai trazer toda a caminhada, falando o que aconteceu, da forma que aconteceu, na jornada daquele recurso, e o que aquele tribunal, aquele grupo de julgadores, sejam desembargadores ou ministros, a depender de qual instância aquele recurso está, eles analisarem o que foi decidido, tá bom? Isso é publicado porque a publicidade, ela existe, deve ser cumprida em todas as instâncias, por óbvio, salvo aqueles casos que têm um segredo de justiça previsto no próprio texto do CPC. Tranquilo? Meus amigos, no que diz respeito a essa análise prática acerca de sentença, coisa julgada e processo nos tribunais, esse início, era isso que eu queria verdadeiramente conversar com vocês hoje. Quero saber, gostaram? Ficou claro? Foi bom para rever alguns conteúdos que nós já havíamos abordado? Sim ou não? Me fala aí, o que eu quero saber? Me fala aí no chat, me dê esse feedback, por favor. Não falaram, então não ficaram com dúvida. Perfeito, então. No que diz respeito aqui aos questionamentos, deixa eu ver. Ah, quem apareceu? Curiosidade, Eduardo. Deixa eu ver, as perguntas apareceram agora de uma vez. Eduardo, em caso bem hipotético sobre preclusão, se o réu for sequestrado ou está em coma em outro país, quando ele voltar, ele tem direito a algum tipo de recurso, provando que ele estava impedido de manifestar? Tem sim, meu amigo. Um detalhe, só preclui quando não há justificativa. Se você conseguir comprovar a justificativa, maravilhoso. Só que tem um detalhe. Se tiver advogado no processo, o advogado tem que manifestar. Ah, mas meu cliente está em coma. Manifesta falando que está em coma pedindo prazo. Mas se deixar de manifestar, perigo. Então, existe sim a possibilidade de se realmente analisar.
tá bom? Verônica pergunta aqui sobre o trabalho. Vamos fazer assim. Como o bate-papo que eu queria falar hoje, que eu queria tratar hoje com vocês, já se encerrou, eu vou encerrar a gravação e volto para falar com vocês de outros assuntos, tá bom? Para você que está assistindo essa aula em algum outro momento, aí no Pincel Atômico ou no meu canal do YouTube, muito obrigado por ter participado dessa nossa caminhada aqui, que envolve o aprofundamento, uma análise prática sobre sentença, coisa julgada e também sobre o início de caminhada dos processos nos tribunais. Obrigado verdadeiramente por ter passado esse período aqui comigo e com seus colegas que estiveram aqui ao vivo. Nós nos encontraremos em outras oportunidades. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, a depender da hora em que você assistiu este vídeo. Um grande abraço e até a próxima.